que é terapia de casais. E a gente vai falar com a Ana Gláucia Lima, que é psicóloga, especialista em urgência e emergência pela FAMEM, e está aqui com a gente para falar sobre este tema. Ana, muito obrigado pela presença, é sempre uma alegria te receber aqui. Boa noite. Boa noite, Marcos. Obrigada a você, para mim é um prazer estar aqui. Bom, falando de terapia de casais, né? O que é, enfim, a terapia de casais, Ana? Pois é, quando a gente fala de terapia de casal, é quando a gente traz o casal ou para tentar entender algumas divergências que acontecem ali na relação, né? Nós procuramos a terapia para autoconhecimento, nós procuramos a terapia para discutir algumas situações que estão assim meio que em desordem, nós procuramos a terapia por algumas psicopatologias, enfim. E quando o casal ele percebe que na relação dele, ali na relação conjugal, no namoro, na relação a dois, tem alguns problemas, algumas divergências, também tem essa ferramenta de procurar ajuda para entender questões relacionadas ao casal. O que acontece muitas vezes é que as pessoas procuram a terapia de casal assim, mais ou menos, para que o psicólogo seja ali o pivô de alguma coisa, né? Isso é complicado, né? O que ele disse, o que ela disse, o que aconteceu, me conta aí o que ele está dizendo de mim, e a ideia não é essa. A ideia é quando a queixa, a dificuldade está dentro da relação, e aí a gente pode procurar ajuda sim. E quando é que é um momento, né, Ana? Como é que o casal sabe assim, olha, eu acho bom a gente procurar ajuda? As pessoas procuram ajuda para remediar alguma coisa, né, Marcos? É verdade. Infelizmente, às vezes, a gente ainda está com aquela dificuldade de procurar para prevenir alguma coisa. Então, quiçá nós pudéssemos procurar sempre para prevenir algumas dificuldades, porque, querendo ou não, imagina, né, são duas cabeças, duas histórias de vida, duas pessoas diferentes que decidem conviver juntas. Deixa eu até aproveitar esse gancho e te perguntar o seguinte, então, a gente pode imaginar numa terapia de casais preventiva? Pode, com certeza. A gente pode fazer terapia de uma forma preventiva também para autoconhecimento, para regulação emocional, para entender as nossas questões pessoais. E podemos sim levar a nossa relação para uma terapia no sentido de prevenir situações mais adversas, né? Situações difíceis, situações complicadas aí que todo casal vive. Podemos sim. Então o casal ele pode vir quando ele tem um problema detectado ali, seja um problema financeiro, seja um problema na relação da história dos dois, seja uma terceira pessoa que entrou nessa relação, enfim, diversos problemas. Mais diversos, né? Exatamente. Ou então o casal ele pode vir para também discutir as questões de história um do outro, para discutir pensamentos, divergências e a gente conseguir prevenir alguma crise na relação. Sim, com certeza. Qual a sua experiência? A gente vai falar daqui a pouco de algumas questões pontuais, mas assim, qual a sua experiência? O que acaba sendo, na maioria das vezes, o pivô dessas divergências? Pois é, eu acho que assim, no que eu tenho percebido nos casais que eu tenho atendido, o maior pivô, a maior dificuldade na relação é quando o ego fala mais alto, quando o nosso desejo fala mais alto. Eu queria que o meu cônjuge, que o meu namorado, que o meu noivo fosse dessa maneira. Porque é assim que eu vejo o mundo. Nós temos a tríade cognitiva, né? É a maneira como eu me vejo, eu me encaro, eu me conheço, como eu conheço o outro e como eu conheço o mundo e o futuro. Essa é a tríade cognitiva que a gente trabalha. Imagina que a gente tem essa tríade cognitiva na relação. Eu gostaria que o meu marido ou que a minha esposa fizesse tal coisa, ou me agisse de tal maneira, ou fosse assim, assim, assim comigo, porque é assim muitas vezes que eu entendo a vida, que eu entendo o amor e que eu entendo a relação. Então, a grande questão que vem mais para mim é o eu. É o eu. O eu, né? O eu está muito presente nas relações. E aí, hoje a gente estuda que quando a gente olha para a nossa relação e não para o meu desejo ou para o desejo do outro, a coisa muda de figura. Porque aí a gente tira o eu do centro. O que é importante é a saúde da minha relação. E muitas vezes a saúde da minha relação cabe a mim tirar um pouquinho o meu eu do centro. Isso dói, né, Marcos? Porque é muito difícil a gente fazer isso, né? Mas geralmente quando a gente age dessa forma, a gente começa a anular outra pessoa, né? Porque a gente quer transformar ela naquilo que ela não é. Exatamente. Antigamente, se a gente estudasse terapia de casal antigamente, a gente usava muito os recursos da mudança de comportamento mesmo, né? O que o outro faz, o que eu posso fazer pela minha relação, o que eu posso fazer para agradar o meu cônjuge.
Então, era bastante focado nisso. Hoje, é bastante focado no que a relação precisa e não no que eu preciso mudar para agradar o outro. Porque, às vezes, a mudança acaba não sendo genuína, né? Essa coisa de que um encontra o outro para se completarem e tal, na psicologia é vista dessa forma ou não? Não, não é visto da forma de que eu preciso de um outro para me completar. São dois inteiros que decidem viver juntos. Se a gente Acho que por isso que é o desafio, né? É muito difícil, entendeu? Porque a gente é um ser único e independente. É claro que existem psicopatologias e até perfis de personalidade de codependência. Eu preciso do outro para ser feliz. Isso existe demais hoje, muito mesmo, né? Por exemplo, você casou comigo para me fazer feliz. Não, isso é um conceito errado. Eu tenho a capacidade de ser feliz sozinha, porque eu sou um ser único, um ser individual, um independente. Só que nós decidimos viver com uma outra pessoa. A partir do momento que a gente vive em sociedade também, nós precisamos do outro para nos vincular, para nos relacionar, até para o autoconhecimento. Nas relações que nós nos conhecemos, sabemos o que nós sentimos, o que nós pensamos, é na relação. Se a gente ficar numa montanha sozinho, a gente perde até a linguagem, né? A gente perde a interação social. Então, nós decidimos viver com o outro, só que é muito romantizado a questão de que a metade da laranja é a tampa da minha panela. Mas o motivo que nos uniu tem que ser discutido no momento de crise, né? Com certeza. Uma das estratégias que eu uso muito quando o casal vem em crise é por que eu me decidi estar com essa pessoa? O que me fez estar com essa pessoa? E as pessoas também, elas confundem um pouco, Marcos, porque elas pensam assim, bom, eu vou para terapia de casal e eu vou salvar o meu casamento. Não te dou a certeza disso, porque muitas vezes eu particularmente, eu sou a favor do casamento, a favor das pessoas estarem juntas e passarem pelas dificuldades juntas. Porque senão a coisa fica muito líquida, muito superficial. Mas existem situações que o melhor é cada um seguir para o seu caminho. Existem situações que nós decidimos viver juntos, talvez, por situações erradas, por pensamentos errados, por imposição de outras pessoas, enfim. Né? Ana, eu tenho uma visão e eu queria até que você me comentasse um pouco sobre isso, porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, no caso de uma separação de um casal e tal, vai para terapia, não consegue, enfim, e opta-se por isso. Mas assim, o problema não foi resolvido, né? Há um problema, não há um problema? Quer dizer, acho que tanto de um lado quanto do outro, porque não tem aquela de quando não quer, dois não brigam, isso não é uma realidade, não? Eu acho que não existe uma regra, sabe, Marcos? E eu acho que assim, quando você diz assim, se separou porque o problema não foi resolvido, às vezes o problema foi resolvido e decidiram se separar. É claro que a gente não pode generalizar nada, mas a gente precisa respeitar algumas situações, né? Porque também a gente não vai forçar duas pessoas a viverem juntas por conta talvez da sociedade, por conta talvez de algumas ideologias. Às vezes as pessoas se uniram também de uma forma errada. Por exemplo, é isso que eu digo assim, por exemplo, se eu quero moldar tanto o meu cônjuge, quero, e não abro mão disso, me separo, num eventual próximo relacionamento, eu vou querer, não vai? Eu vou querer. Por isso que a ideia hoje, contemporânea da terapia de casal, é quando a gente não traz o ego. Ana, porque a gente é assim, e até se eu fosse para uma terapia de casal, eu ia falar para o psicólogo, eu quero que meu namorado seja assim. Quem não quer. Deixa eu interromper rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta na sequência para falar mais aqui no programa Conexão sobre terapia de casais com a psicóloga Ana Gláucia.